O senhor falou de uma data-chave, né, que é 31 de outubro. Sim. E isso, inclusive, foi colocado pelo Boris Johnson como a data limite, né? Ele falou, olha, com ou sem deal, ou seja, com ou sem um acordo de transição, haverá o Brexit. E esse deadline, essa data limite, também foi uma diferença fundamental entre ele, né, e o seu adversário político, que era o Jeremy Hunt, que era um pouquinho mais comedido, e ele admitia a prorrogação, né, meio no estilo da Theresa May, de uma prorrogação da data para amortecer um pouco o impacto do Brexit. O senhor acha que essa era daquelas situações em que as pessoas simplesmente querem resolver o problema de uma vez, mesmo que isso implique em consequências maiores? E o que seria melhor? Fazer um Brexit sem deal ou admitir mais alguma prorrogação? Olha, a tua pergunta é básica, porque a tua pergunta remete a algo que nós estamos esquecendo. Um pouco a mídia deixa isso de lado, né? Tem grana investida nessa história. Tá? Quando a gente fala desse acordo ou não acordo, Hunt ou Johnson, o que nós estamos falando é de 39 bilhões de libras, né? Que é a multa mesmo, estabelecida pelo artigo 50 do contrato, que é um contrato entre a União Europeia e todos os seus países. O pedaço que a Inglaterra vai pagar disso são 39 bilhões de libras, e isso é mais ou menos instantâneo. É uma punição, fora as punições comerciais. Tem dois jeitos de olhar para isso. O jeito do Hunt é, vamos usar isso, tá, para amenizar, fazer uma negociação, fazer uma transição. Era isso que o Jeremy Hunt queria. Jeito do Boris Johnson, vamos usar isso como moeda de troca. Nós pagamos, sim, desde que vocês façam uma negociação com a gente para que nós continuamos na União Aduaneira conforme seja a nossa visão de mundo. Dois jeitos de ver a história. O que tem no meio dessa história? Dinheiro. Não adianta a gente esconder essas coisas, né? Porque o que nós estamos falando não é só de uma visão ideológica, nós estamos falando de comércio. Professor, desculpa interrompê-lo, mas já aproveitar, antes de passar para o Vini aqui, me surgiu uma dúvida enquanto o senhor falava, claro, com relação ao que está em jogo, dinheiro. Mas o dinheiro muitas vezes é definido pela política. Com certeza. E como é essa política frente a uma figura como o Boris Johnson agora, que é uma figura conservador, inclusive até apelidado de o Trump... O Trump europeu. Europeu, quer dizer, um cara protecionista ali. Sim. Como é que vai ficar definida esse dinheiro que está em jogo? Na verdade é o dinheiro, como você disse, nas relações comerciais entre as nações, entre os blocos e tal. Como é que vai ficar frente a uma política mais austera, mais protecionista, talvez, na minha cabeça, penso aqui, defendida pelo Boris Johnson? Olha, você tocou no ponto central, né? É dinheiro que está em jogo, mas existem diferentes formas de ver esse dinheiro. Tem gente que diz o seguinte, eu prefiro perder o dinheiro e manter meus princípios. Eu prefiro perder dinheiro e manter meu modo de ver o mundo. É o caso do Boris Johnson, é o caso de 66% dos inscritos no Partido Conservador. Sim, eu pergunto isso por conta o Trump tem uma bala na agulha, ele tem bala, Com né? certeza. É os Estados Unidos, é uma nação, Com uma certeza. potência. Será que a Inglaterra teria esse poder na manga para peitar negociações com outras nações fornecedoras, como é o caso do Brasil, né? Exatamente. Olha, você está tocando no ponto central, porque o que a gente esquece, né? É que desde o Talleyrand, lá no 18, o ministro francês lá atrás, né? Ele fez uma frase que é eterna. Nações não têm amigos, nações só têm interesses, né? Não há dúvida nenhuma que o Trump vai sentar na mesa para negociar com os ingleses, sabendo que os ingleses estão numa posição de fragilidade, e vai cobrar. Não adianta nós pensarmos que há uma identidade ideológica. Tudo bem, identidade ideológica, mas quando chega no bolso a conversa é outra, né? Essa identidade ideológica está explicando uma escolha que, no caso, veja, os números são flagrantes, né? 66% dos inscritos no Partido Conservador preferiram pagar o ônus, preferiram pagar o custo. Ele não será barato. A definição do Banco da Inglaterra não precisa outra, não adianta a gente falar em grandes números. Sim. Ele diz, olha, sair de qualquer jeito, que essa é a expressão, da União Europeia, vai ter um custo que nós vamos ter uma recessão pior do que aquela que nós tivemos em 2009. Sim.